doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso obrigado. Tribuna Independente. Obrigado. Olha, você sabe que a gente recebeu muitos pedidos, por incrível que pareça, dos nossos telespectadores para tratar desse assunto. E quando nós fomos a fundo para verificar, a gente percebeu que é uma quantidade enorme de imóveis alugados nesse tipo de negócio. Primeiro, eu queria perguntar se é legal esse tipo de locação. A locação é legal, né? Só há uma certa controvérsia se é locação ou se é hospedagem, essas plataformas digitais que as pessoas se utilizam para fazer uma locação por diária, enfim, com um curto espaço de tempo, e a forma que está sendo feita dentro dos condomínios das grandes metrópoles, como você citou, né? Pois é, tem um levantamento feito pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios que mostra que os condomínios optaram pela proibição da locação dos imóveis via aplicativos. Na sua avaliação, por que essa medida foi tomada? Porque os condomínios que existem hoje na cidade, a grande parte, a grande maioria, eles não são adaptados para receber esse fluxo enorme de pessoas e também não é preparada a portaria para controles, para a segurança dos demais moradores, enfim, acaba sendo uma zona de conflito muito grande dentro dos condomínios, porque o condômino, que é a minoria expressiva, que está alocando dessa forma o seu imóvel, ele está entrando em choque com os demais moradores dentro do condomínio, né? Entendi. E o condomínio não foi criado, esse condomínio, muitas vezes, ele não foi desenvolvido, criado para poder fazer essa locação por curto prazo de tempo, né? Ou seja, na verdade, esse tipo de utilização de aplicativo é por um tempo menor do que seria uma locação convencional, é isso? Exatamente, é um tempo menor, é uma grande quantidade de pessoas dentro do imóvel, pessoas diferentes que não se conhecem e muitas vezes até com o próprio proprietário morando junto. Então, ou seja, não é uma locação convencional, mesmo por temporada. Ele nada mais está locando espaço, cama, ocioso dentro da sua casa, né? Agora, qual que são, assim, de uma maneira geral, né? Quais são os problemas que são mais identificados pelos condomínios e que geraram essa proibição? Bom, segurança, primeiro lugar, disparado. Todos as fontes consultadas, a primeira coisa que o pessoal se apega é na segurança. Segundo, é o fluxo maior de uso das áreas comuns, como academia, piscina, enfim, salões. Eles passam a ter um uso que não foi dimensionado para aquela rotatividade que está ocorrendo. Controles de portaria, né? A portaria está sendo mais requisitada, porque você entra e sai, são pessoas diferentes a cada dia, então você está tendo que ter um cuidado maior no controle de portaria, todo o aparato de sistemas de segurança também eles estão tendo que ter um maior controle para poder visualizar quem está circulando dentro do condomínio. O uso do consumo maior de água, gás, enfim, dentro do empreendimento. Então, são essas algumas das principais situações dentro do condomínio que está causando esse desconforto, digamos assim. Agora, na avaliação da ABIC, quais são os procedimentos, vamos dizer assim, que devem ser adotados pelos condomínios que desejam levar esse assunto à discussão? Porque eu creio que nas assembleias dos condomínios deve-se abordar esse tipo de assunto se é identificado que está se utilizando algumas unidades para alocação nesse sentido. Certo. Como que a ABIC pode orientar os condomínios a trabalhar nesse assunto? Primeiro, a gente orienta que nem todos não são passíveis de serem
utilizados para essa locação de curto espaço. Já vem sendo construído ou adaptado alguns empreendimentos para poder receber esse perfil de usuário, né? O dimensionamento de funcionários, os espaços, enfim. A própria constituição do condomínio já está determinando que pode ser utilizado desta forma, enfim. Os que querem discutir isso, a gente recomenda que leve para uma assembleia específica dos moradores, né, dos condôminos, e que numa decisão de 2/3, que é uma decisão legal, você estabeleça as regras e a destinação daquele empreendimento, a forma como você vai utilizar o empreendimento ou vai autorizar o uso das unidades, enfim, para essa espécie de locação por temporada, por hospedagem, enfim. Você dá o nome que você quiser, né? Entendi. Então, nós não somos contra, a gente só acha que precisa ser melhor organizada essa forma de utilização e de disponibilização das unidades. Para o telespectador, a telespectadora que está nos acompanhando ao vivo nesse momento, você fala assim, mas onde é que você vê isso? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos no litoral paulista muitos condomínios que fazem esse tipo de locação que nós estamos tratando aqui para os imóveis que são localizados na praia, principalmente no litoral paulista. Eu pergunto, José Roberto, o condômino, vamos dizer assim, eu não sou favorável a esse tipo de prática. Se eu não sou favorável, eu posso acionar a justiça de alguma maneira para ter garantido o meu direito de não ter esse tipo de locação no empreendimento que eu tenho uma unidade? Você sozinho, não. Você precisaria que o síndico do condomínio, que é o representante legal de toda a massa, que ele entre com uma ação contra quem está fazendo isso, que não é a vontade da maioria. Você sozinho, se for voto vencido, você é obrigado a se adequar à vontade da massa, né? Daquele quórum legal que é exigido. Tá? Então, você sozinho não. Assim como quem você proíbe também pode recorrer à justiça para poder ver se o direito dele de propriedade pode ser questionado ou não da forma que ele entenda, né? Então, hoje, a situação está muito nebulosa. Nos próprios tribunais, hoje, não há uma uniformidade. Então, nós temos decisões, tanto a favor quanto contra, na mesma situação legal do imóvel, entendeu? Então, os próprios juízes, o próprio tribunal, hoje, ainda não está passivo, né? Olha, tem muitas questões chegando, eu quero que você participe também, 11 95033 6870, o Tiago vai colocar aqui no vídeo, é o nosso WhatsApp, nós estamos ao vivo, são 8 horas e 58 minutos, eu quero que você participe dessa conversa conosco. Eu queria perguntar sobre a regulamentação, antes de irmos para as perguntas dos telespectadores, a regulamentação, existe alguma regulamentação definida para esse tipo de locação em plataformas digitais hoje? Para hospedagem especificamente, não. Não. Alguns entendem que ela está no guarda-chuva do decreto de hospedagem, de hotéis, flats, etc. Que é tido como se fosse uma locação de hotel, né? E outros defendem que ela está regida sobre a lei do inquilinato, que é 8.245, que é a lei da locação do imóvel urbano. Tá? Então, há duas correntes relacionadas a esse tipo de plataforma digital. Ok. Tá? Vamos às perguntas dos telespectadores? Boa noite, Fábio e José Roberto. Essas locações não pode favorecer para a questão de roubos, já que nem sempre a portaria tem treinamento adequado para isso. Eu digo isso porque trabalho há mais de 20 anos e acho que falta treinamento. É o Newton de São Paulo que faz a pergunta. Eu acho que ela pode favorecer. Se você não
ter uma identificação bem feita de para quem você está alocando, uma checagem, né? E um controle de portaria com nome, RG, enfim, com quem você vai, uma autorização, ela pode favorecer algumas pessoas que estão com umas segundas intenções, né? Até porque hoje está tendo uma onda muito grande dessas portarias digitais, que não tem mais porteiro no condomínio. Pois né? é verdade. Então, esse é um problema muito grande para você conseguir administrar a locação em plataformas digitais, né? Porque não tem quem recepcione dentro do condomínio os usuários. Boa noite, Fábio José Roberto. Eu adoro o seu programa, suas roupas são muito elegantes. Obrigado pelo elogio. Ele está perguntando o seguinte: se eu quiser colocar o meu imóvel nestas plataformas, qual seria o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo Procurar? deveria você saber se seu condomínio Pode fazer. pode ser feito esse tipo de locação. É feito através de uma assembleia, né? Tem que estar isso de Ou alguma ele maneira. já pode ter até sido constituído dentro do documento legal de constituição do condomínio, que é a especificação e convenção do condomínio, lá pode já estar sendo mencionado que vai ser possível a locação em curto período, para hospedagem, enfim, né? Então, na próprio documento legal do condomínio, ou na ata também, se é um condomínio antigo, que já foi adaptado, o regulamento, lá é o primeiro passo, conversar com o síndico e ver a documentação do prédio, como é que é a receptividade desse tipo de locação. Aí vai para o segundo passo. Eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta. A Thaís Queiroz de Amparo, ela está citando uma empresa aqui, nós não vamos ser indelicados de fazer isso, mas eu gostaria de saber, diz ela, né, se a locação por intermédio de uma empresa é confiável. Tanto é isso porque ela está perguntando, porque nós já estamos vendo, inclusive, ofertas, e aí eu falo porque já vi isso na internet. Assim, você compra esse imóvel e eu, no meu aplicativo, já tenho locações garantidas para ele de devolução desse valor, de certa forma, como um investimento. Então, a pergunta dela acho que é mais ou menos nesse sentido. É confiável? Eu acho que pode ser confiável. Assim como em qualquer lugar existem os problemas, né? Agora, eu acho que em termos de confiabilidade, se é uma empresa conhecida, tem tradição, já vem sendo utilizado, já tem uma certa experiência, eu acho que em termos de confiabilidade, sim, né? Agora, em termos de responsabilidade perante o condomínio, não é a empresa que está alocando, é o proprietário do imóvel. Então, mesmo você colocando seu imóvel nos aplicativos, quem responde pela unidade sempre é o proprietário do imóvel. Então, você colocar um estranho lá dentro e ele fazer baderna, enfim, desrespeitar o regulamento do condomínio, em quem vamos aplicar as sanções é sempre quem é o dono do imóvel, que é o proprietário. Entendi. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Quem é o responsável pelo imóvel sempre é o proprietário, não são os aplicativos, nem as imobiliárias. Isso tem questão de furto, né? Ou mesmo tudo, né? De acidentes internos, veículos. Exatamente. Enfim, não é? Acidentes, depredação do imóvel, das áreas comuns. Quem vai responder sempre é o proprietário, que é responsável por quem está dentro da sua unidade. Inclusive civilmente, não é isso? Civilmente, claro. Tá certo. Queria agradecer ao José Roberto Graich Júnior, falei certo o seu nome? Falou certo. Tá certo, é advogado e presidente aqui da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, ABIC. Obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. Quero deixar o contato, está aparecendo aqui no pé do seu vídeo, bate uma fotinho para você acessar, www.aabic.com.br é o site, o Facebook é facebook.com/ABIC de Bem com o condomínio, tudo junto, escritinho, como você está vendo aí, sem a acentuação, certo? Obrigado, José Roberto, um grande abraço para você, obrigado por ter vindo.